Oi, gente, tudo bom? Já estamos em 2020 e esse começo de ano é muito bom para a gente fazer várias coisas, como renovar votos, perdoar pessoas, criar metas, fazer coisas que a gente sempre quis fazer. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer no começo do ano, isso é uma opinião particular minha, é assistir filmes e seriados. Por quê? Porque sempre nesse começo do ano são realizadas as principais premiações nessas áreas. Então, por exemplo, tem o Globo de Ouro, tem várias premiações de sindicatos e tem o Oscar, que geralmente acontece no mês de fevereiro. Então é a época que chega muita obra boa aqui no Brasil e a gente, óbvio, tem que se deleitar delas. E a mais recente produção que eu assisti é uma animação francesa chamada Perdi Meu Corpo. Já tá disponível no Netflix e já rola muito burburinho, até porque já ganhou diversos prêmios e tá super bem cotada aí entre os críticos, que vai concorrer também ao Oscar. Vamos acompanhar e torcer, porque a produção é muito legal. Então eu vou falar um pouquinho desse trabalho. Se você gosta de boas obras e gosta de animação, não perca! A animação Perdi Meu Corpo é um original Netflix e foi lançado no Festival de Cannes em 2019. Lá ele ganhou o prêmio inédito para uma animação chamada Nespresso. Nunca uma animação tinha ganhado antes esse prêmio e já chamou a atenção dos críticos por causa disso. O filme oficialmente foi lançado em novembro, finalzinho de novembro, e antes de ir para o canal de streaming, ele fez parte dessa técnica agora, desse sistema do Netflix de lançar em algumas salas de cinemas específicas, dentro do país, né, dos Estados Unidos, da França, onde ele foi feito, em outros países, como também no Brasil, para poder participar das principais premiações. Isso porque o Academy Awards, o Oscar, ele só permite alguns filmes concorrerem a algumas categorias, dentre algumas regras, e uma delas é que seja disponibilizado, participe do circuito de cinemas, pelo menos por um X tempo, pelo menos em alguns números de salas. Então, como a Netflix já estava perdendo muitas indicações há alguns anos, ela fez esse jogo, né, de cintura e conseguiu participar de algumas premiações. E é o caso do Perdi Meu Corpo. O desenho, ele conta histórias paralelas. Na verdade, ele conta duas histórias. Que é a história de uma mão que tá à procura, uma mão decepada, que tá à procura do seu corpo. E até então a gente não entende muito bem o que aconteceu. É um tipo de história que você tem que criar um desapego da realidade para poder apreciar realmente a obra, porque durante todo o filme, essa mão decepada percorre toda a cidade em busca desse corpo que, teoricamente, a gente supõe que é da outra história, de um outro personagem da outra história, que é paralela a essa, que é a história do Nofel. Acho que é isso, Nofel. Ele é um jovem rapaz que perdeu os pais muito jovem e ele começa a se apaixonar por uma moça que inicialmente ele nem fazia ideia de quem ela era. A história, ela mostra também, além dessas duas realidades, ela mostra um flashback constante do passado do Nofel. Então, o porquê que ele vive sozinho, o porquê que ele é uma pessoa solitária da forma que ele é. Então ele perdeu os pais muito jovem, ele tinha o sonho de ser pianista e de ser astronauta, e a vida dele foi encaminhando por um outro caminho. Ele começou a perder toda essa parte lúdica da vida dele. Ele tinha vontade, sabe? Ele gravava numa fita cassete dele, num radinho, várias coisas que aconteciam ao longo da vida dele, algumas coisas que aconteciam, coisas banais, como, por exemplo, um inseto, ele gravava. Enfim, ele fazia como se fosse um diário dele, e isso ele foi perdendo com o tempo, porque a vida dele começou a ficar uma vida mais amargurada, cheia de problemas, e tudo isso acaba quando ele conhece a Gabrielle, que é a outra protagonista da história. É uma moça que ele se apaixona durante uma entrega, porque ele é entregador de pizza, e nessa entrega acontece o que pra mim é a melhor cena da animação, que é um momento de diálogo entre os dois personagens. Ele no lobby do prédio dela, porque ele não consegue subir pra entregar a pizza, e ela no interfone. Então em nenhum momento a gente vê a personagem, somente aquela troca, aquela interação entre os dois personagens. E eu sou muito suspeita, porque eu adoro muito roteiros que priorizam o diálogo inteligente. Então, alguns minutos, pelo menos uns 10 minutos de interação entre os dois, sem que nenhum dos dois esteja fisicamente próximo um do outro, eles estão conversando através do interfone, e ali
fica muito claro a interação, sabe? A conexão que eles têm ali a partir daquele momento. E é um diálogo muito gostoso, eu adoro histórias assim que priorizam conversas banais, mas cheias de profundidade. Então já ali, que acontece logo no começo do filme, aquela cena ali já me prendeu e já me fez querer continuar assistindo toda essa animação. Porém, se você não gosta de diálogos longos, de cenas que acontecem de uma forma muito mais lenta, muito mais aos poucos, talvez você se incomode com essa animação. Por quê? Porque ela é mais lenta que o normal. A gente está acostumado com animações versão Disney, em que tudo acontece em segundos, tudo acontece muito rápido, e não é o caso de Perdi Meu Corpo. Aqui as coisas acontecem num ritmo próprio, devagar. Talvez as cenas mais agitadas da animação sejam as cenas da mão, porque é uma mão que tá por algum motivo, ela tá presa num laboratório e ela escapa daquele laboratório e começa a percorrer toda a cidade. E no meio disso, ela encontra vários empecilhos. Então ela encontra roedores no caminho tentando atacar ela encontra prédios altos, pessoas no caminho, uma banheira cheia de água, ela encontra vários problemas no meio do caminho até encontrar o corpo dela, se é que ela encontra. A gente só sabe ao longo da trama. E a parte mais animada do filme é essa, o restante acontece de forma bem lenta, mas na minha opinião é uma forma, não poderia ser diferente. A forma que acontece é realmente, o ritmo que a condução da história segue é muito importante, acho que para tudo fluir, porque você entende, você começa a entender tudo que o Novel passa, você começa a sentir coisas que ele também sente, aquela atração especial que ele sente, aquele amor que você tem à primeira vista, e no caso dele nem à vista, porque ele não sabe como a Gabrielle é. E aí, com o tempo, a história desenrola e ele acaba tendo contato mais com a vida dela e, sem se identificar para ela, ele acaba trabalhando como ajudante de carpinteiro pro parente dela. Então, na verdade, as histórias dos dois se cruzam, mas porque o Novel busca informações sobre ela, sem ela fazer ideia. E a trama segue nisso daí. A gente tenta descobrir duas coisas. Primeiro, quem é o corpo da mão decepada e se a mão vai realmente encontrar aquele corpo, e a história de amor entre o Novel e a Gabrielle. Aparentemente, nenhuma dessas duas histórias tem conexão, mas com o tempo você vai entendendo e pegando algumas pistas. E eu acho que isso que é legal desse filme também. Ele deixa diversos ganchos, então tem algumas cenas em que o personagem olha pela janela e você vê um cenário X, e depois quando você tá acompanhando o ritmo, né, da mão, aquela parte da história em que a mão tá procurando o corpo, e você percebe aquele mesmo cenário. Então você começa a entender que algumas coisas naquelas duas histórias estão conectadas, mas você não sabe bem por onde vai caminhar isso. E eu acho isso muito bacana. A qualidade gráfica da animação também é muito legal, apesar dela não ser tão leve, tão detalhada. Detalhada ela até é, ela não é tão... Ela é um pouquinho mais rústica do que a gente tá acostumado. Por quê? Porque a gente tem o padrão Disney, aquele padrão sempre muito simétrico, muito arredondado em alguns momentos, muito semelhante a uma fotografia. E nesse caso, apesar de a gente ter muitos detalhes, por exemplo, nas cenas em que a mão tá percorrendo a cidade, a gente consegue ver a cidade claramente, os detalhes são bem impressionantes, mas é um desenho mais rústico, é um desenho que trabalha muito com sombra e luz, é um desenho mais escuro, é um desenho também que usa uma técnica que é muito usada no cinema, que é a questão da iluminação. Então, assim, em alguns momentos você percebe que a iluminação, por exemplo, no flashback, ela é sempre mais voltada para o preto e branco. Nas ações que são da mão procurando o corpo, ela tem mais um perfil sombrio, aquelas cores mais acinzentadas. Então, te dá aquela sensação de que você tá constantemente em perigo, tá constantemente tenso, triste, sombrio. E no caso da história com o Novel e a Gabrielle, tem uma cor mais bonita, ela tem cores mais saturadas, então te dá a sensação de que tá tudo bem, sabe? Isso o diretor soube trabalhar muito bem. O diretor é o Jeremy Kaplan, acho que é assim que se fala, procurei como que é a pronúncia em francês, mas não sei se ficou perfeito, mas eu acho que é isso, Jeremy Kaplan.
Ele tem bastante experiência em animações, ele já fez algumas outras também, já bem conhecidas na França, mas pouco aqui no circuito internacional. Então, vale a pena dar uma conferida nele. Eu até vou buscar mais trabalhos dele, porque realmente eu gostei bastante da forma dele de dirigir. E deve ser um trabalho completamente diferente, né, do que dirigir um filme live action. Porque a animação, você tá o tempo todo trabalhando com aquela questão lúdica, apesar de ser um filme mais realista, né? Tirando essa questão óbvia, né, de que é uma mão percorrendo a cidade em busca de um corpo. Mas tirando essa questão que é meio uma fábula, toda a história é muito crível, né? É muito real. De um garoto órfão que tá, pela primeira vez na vida dele, sentindo um sentimento gostoso de pertencimento desde que ele perdeu os pais. Então, eu acho que o mais forte dessa história toda, na verdade, é essa questão do existencialismo. Acho que é por isso que esse filme tem sido muito elogiado e tudo mais, porque não é a história em si que é contada, que pesa muito nesse trabalho. Até porque a história é uma coisa banal, é uma mão procurando um corpo. Mas não é, sabe? É a questão mesmo do existencialismo, é aquela questão de você pertencer a algo, sabe? A mão, ela só se sente completa quando ela encontra o seu corpo. E o rapaz, a pessoa, né, no caso, sem a mão, ela também é incompleta. A gente também tem um momento no filme em que a gente percebe isso, em que a pessoa perde o membro, essa pessoa que tá no filme, a gente ainda não sabe bem quem é, e você percebe que a vida dessa pessoa muda completamente depois disso. Não só a questão mesmo de coisas que acontecem na vida da pessoa, mas mesmo a forma de encarar a vida, de encarar tudo com humor, ou bom humor ou não. Enfim, isso mostra muito essa questão. Ela tem várias nuances, sabe? Eu gosto de histórias assim, que não é tudo preto no branco. Você tem que parar, pensar, analisar. Tanto que o final, ele é meio ambíguo, sabe? Aquele final meio aberto. Isso em animação é muito raro acontecer. Geralmente a gente tem tudo mastigadinho na animação, sabe? E viveram felizes para sempre. Não é o caso do Perdi Meu Corpo. Você tem que parar, analisar o que aconteceu, entender e acho que a melhor palavra é desfrutar. Porque é um final interessante, é um final até meio anticlímax, mas que deixa tudo bonitinho, sabe? Acho que essa é a palavra, ele é bonitinho. Ele te faz pensar. É uma animação bem feita, com um final legal e que, olha, vale a pena. É muito bacana. Se você gosta de animação, você vai gostar. O roteiro é bem legal também. Dentro do elenco, na parte de dublagem da animação, eu não conhecia muitos atores, até porque, confesso, eu tô meio por fora do cinema francês atual, mas tem a principal, a protagonista, ela faz parte do filme Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme que eu gostei muito, e tem também uma coprodução francesa, e a versão em inglês, a versão americana, foi dublada pelo Dave Patel, que é um autor que eu gosto muito, acho que ele interpreta muito bem os trabalhos dele, então eu fiquei bem curiosa para assistir na versão em inglês, então eu pretendo rever esse desenho dublado em inglês, e embora eu também goste de dublagem brasileira, então é capaz de eu ver esse filme de novo, mais de uma vez inclusive. Se eu assistir outras vezes também eu comento com vocês, prometo. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos primeiros vídeos aqui de 2020. Gente, eu não sei se vocês também são assim, mas eu demoro muito tempo até começar a falar o número certo do ano. Aí quase já tá virando o ano quando eu me acostumei, sabe? Coisa de doido. Mas enfim, 2020. E esse ano eu vou tentar trazer mais vídeos por semana, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu vou tentar fazer com bem mais frequência. Até porque eu leio muito, vejo muito vídeo, filme, livro, e é tão gostoso a gente falar, né, indicar coisa boa, ou não indicar coisas ruins para que vocês já tenham isso em mente, né? Porque é tão difícil a gente ter tempo para ver essas coisas, né? E ficar perdendo tempo em coisa ruim. Então é legal saber quando é bom e quando não é, pra gente aproveitar muito bem nosso tempo. Então eu vou tentar trazer mais coisas aqui no canal em 2020, não prometo, porque me conheço, as coisas às vezes fogem do controle, mas toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então se você não conhece esse canal, ou se você já conhece, mas não tá inscrito, se inscreva aqui, é só clicar aqui embaixo no linkzinho, inscreva-se.
Curta esse vídeo, deixa um comentário, me chama nas redes sociais, vamos conversar, vamos interagir. Eu adoro trocar informações, pegar boas dicas também com vocês. Então vamos participar disso e divulgar sempre uma boa produção cultural. Acho isso muito importante e vale a pena, né? Especialmente quando são coisas boas, a gente tem que valorizar e indicar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo!